Queridos, sem mais delongas, eu gostaria de pedir você para abrir a sua Bíblia em Romanos 5, de 1 a 11. Tudo foi se encaixando, sem a gente planejar. A gente tinha planejado a ordem do culto, mas o irmão Pedro contou a ilustração que falou do amor de Deus por nós. E eu gostaria de falar isso nessa noite. Evidências do amor de Deus por nós. Evidências do amor de Deus por nós. Muitas vezes acontece tantas coisas em nossas vidas que a gente pensa assim, poxa, será que Deus ama mesmo eu? Por que está acontecendo tanta coisa ruim? Tanta coisa, tanta tragédia, só problemas e mais problemas. Deus esqueceu de mim. Deus não está olhando para mim. E nessa noite nós vamos ver o quanto que Deus nos ama. E nós vamos mostrar essas evidências, que fique bem claras para nós, hoje nessa noite. Romanos 5, de 1 a 11. E a palavra de Deus diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e um caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, pecadores, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, alguém tenha coragem de morrer. Talvez. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Que Deus abençoe e aplique essa palavra aos nossos corações. Queridos, evidências do amor de Deus por nós. Não sei se o que eu vou falar agora você vai concordar comigo, mas eu creio que sim. Nós, seres humanos, somos carentes de aceitação, somos carentes de comunhão, somos carentes de simpatia, de compaixão, de compreensão, de amor, de carinho. Todos nós desejamos nos sentir amados, todos nós. Ou será que eu estou enganado? Ah, não, eu não quero nada disso não. Eu quero é tristeza mesmo na minha vida, eu não quero amor, não quero alegria, eu não quero nada. Eu creio que todos nós desejamos isso. Nós gostamos disso, de estar alegres, felizes, ser amados, ser aceitos, ter amigos. E o amor, queridos, é algo muito importante em nossas vidas. E nós precisamos entender que a falta do amor pode trazer muitas coisas ruins em nossas vidas. Pode trazer muitas doenças para a nossa alma, para a nossa mente e para o nosso corpo. Esposas, maridos, pais, filhos, membros de uma comunidade cristã, igual nós somos aqui, membros de uma igreja, que não desfrutam disso, que não desfrutam desse amor, desenvolvem doenças na sua vida, doenças internas, no seu interior, assim como pessoas que não amam, desenvolvem pecados destruidores, queridos,
como egoísmo, cobiça, orgulho, egocentrismo, vaidade, toda sorte de maldade. Às vezes a gente sofre por não ser amado, mas muitas vezes também a gente não ama e acontece tudo aquilo com a gente. E a razão dessa carência, queridos, de amor que nós temos, está no fato de Deus ter nos feito seres que precisam amar e ser amados, para funcionar de forma correta, para funcionar de maneira correta. E o amor é esse elemento, um elemento essencial. Para quê? Para os relacionamentos, para que os relacionamentos sejam mais significativos. A nossa vida, toda a nossa vida é feita de relacionamentos. E ela só alcança o sentido quando nós entendemos a vida que nos foi dada para ser compartilhada com Deus e com os outros. Aí você pode falar assim, mas eu não gosto, eu sou independente, eu não preciso de ninguém. Eu tenho as minhas coisas, mas aí você vai comer, você vai lá no mercado. Alguém precisou colocar um alimento lá, você precisou ir lá no caixa. Não, mas eu não tenho relacionamento, não tenho nada. Aí você passou mal, você vai no hospital. É um relacionamento. Todos nós temos. Só que tem um porém, queridos. O pecado, a nossa rebeldia, a nossa natureza caída, infectou a nossa capacidade de amar e de ser amado. Assim, dessa forma, a fome se tornou gula. O sexo se tornou depravação. O dinheiro se tornou ganância. O amor se tornou egoísmo, egocentrismo. E nós perdemos essa referência. Perdemos a referência do amor. O amor verdadeiro dentro de nós. E por isso, queridos, muitas vezes nós não conseguimos ser amados. E muitas vezes não conseguimos amar também. E isso é muito triste. É possível que você tenha de fato experimentado mais desprezo na sua vida do que amor. É possível. Eu creio que não. Mas é possível. Ao longo de sua vida. Especialmente aqueles que têm pouco para oferecer em troca de ser amado. É possível também que você não tenha conseguido reconhecer o amor, embora tenha sido amado. Embora tenha sido amado. Por causa de muitas vezes das nossas dificuldades em aceitar, em compreender, em entender. Seja como for, queridos. Sem amor a vida perde o brilho, a vida perde o sentido. E nós nos sentimos desprezados. Nós nos sentimos marginalizados, nós nos sentimos incompreendidos, nós nos sentimos perdidos. E o nosso Deus, que nos fez saber dessa nossa necessidade básica de amar, do amor, Ele sabe que a falta disso destrói as nossas vidas, destrói os nossos relacionamentos. Pois quem não experimenta do amor, dificilmente consegue amar. Por que isso, queridos? Porque amor é ação, não é palavra somente. Amor é ação, amor é realidade, amor é experiência, é ação no tempo e no espaço. E o amor exige prova, não como nos relacionamentos de um casal de namorados. Se você me ama, então me prova que você me ama. Corre disso. Se você está namorando, alguém fala isso com você, sai fora, que está errado. Não ama de fato quem não age movido de amor, queridos. O próprio Senhor Jesus disse que quem lhe obedece é que o ama de verdade. Deus sempre apresenta o seu amor em atos, em atitudes por nós. E não somente por palavras. Lá em Jeremias 31:3, Deus declara o seu amor e diz que fará o que Ele fará por causa do seu amor pelo povo. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
é declarado que Deus amou. Ele nos amou de um jeito singular, de um jeito poderoso. Lá em João 15, 9, Jesus declara o seu amor por nós. Só que mesmo assim, muitas vezes, muitos de nós não conseguimos perceber isso. Nós não conseguimos perceber essa realidade, a realidade desse amor, que é capaz de saciar a nossa necessidade de amar e nos tornarmos emocionalmente e espiritualmente saudáveis, ao ponto de nos capacitar e também de amar o próximo. Que a palavra de Deus fala, se eu disser que eu amo a Deus, mas não amo o próximo, não amo meu irmão, eu sou um mentiroso. Porque como pode amar a Deus que não vê e amar o próximo? Não amar o próximo, aquele que está vendo. Certo dia, uma ilustração, uma jovem, queridos, ela foi detida, porque ela estava andando em alta velocidade no seu carro. E ela recebe uma multa por excesso de velocidade. Só que ela teve que comparecer diante do juiz. Não é igual aqui, a gente recebe a multa, pagou, acabou, não. Ela precisou ir lá na frente do juiz. E o juiz foi e bateu o martelo. Você precisa pagar R$200 ou 10 dias de detenção. E acabou aquela sessão. Ficou nisso. E depois que aconteceu isso, aconteceu algo admirável. O juiz, ele tirou a sua toga, tirou a sua roupa de juiz, desceu da cadeira, desceu da mesa, deu a volta, foi lá onde estava aquela moça, aquela jovem, retirou a carteira do bolso, pegou os R$200 e pagou a multa para aquela jovem. E falou assim, você está livre. Eu estou pagando essa multa para você. Qual que é a explicação disso, queridos? A explicação é que o juiz era o pai daquela moça. Ele era o pai daquela menina. Mas só que ele era um juiz. Ele era um homem íntegro, um homem justo. E aquela jovem, ela havia transgredido a lei. Ele não poderia simplesmente dizer, minha filha, como eu te amo muito, eu te perdoo. Pode ir embora, não tem problema. Se ele tivesse feito isso, ele não seria um juiz honesto. Mas ele deu a sentença para ela, e ela tinha que pagar. E ele foi e pagou por ela. E é assim que Deus faz conosco, queridos. Assim que Deus fez conosco. Ele pagou com seu precioso sangue do Filho dele, Jesus Cristo. Ele pagou a nossa dívida. Ele pagou com o seu sangue os nossos pecados. E foi um alto preço, um precioso sangue, queridos. E esse texto de Romanos é uma declaração do amor de Deus por nós, que nos apresenta onde nós podemos perceber de forma prática em nossas vidas. Se a gente for olhar nos capítulos anteriores de Romanos, 1, 2, 3 e 4, Paulo ele está pintando um retrato real da condição humana. Uma condição de miséria, de pecado, de maldade, rebeldia, orgulho, vaidade, idolatria. Tudo isso e tantas outras coisas. Era assim que a sociedade vivia. Era assim que as pessoas viviam. E agora ele está apresentando o amor de Deus de forma prática, aplicando a nossa necessidade. Para Paulo, queridos, o amor de Deus por nós, por você, por mim, ele é inegável. E ele é manifesto de forma clara, de forma objetiva, de forma palpável, de forma medível. E como esse amor é manifesto, é o que eu gostaria de falar hoje, nessa noite, por nós. As marcas que revelam que Deus nos ama, queridos. Primeira, é nos aceitando por quem nós somos. Ele nos aceita do jeito que nós somos. A gente pode vir como a gente está. Só não podemos permanecer como estamos. Mas nós somos aceitos por Deus, do jeito que nós somos. Versículos 6 e 8. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um injusto. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer.
mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Essa é a primeira marca do amor de Deus por nós, queridos. É a aceitação. Ele nos aceita como nós somos. Ele nos aceita do jeito que nós somos. E uma das maiores carências dos seres humanos é de se sentir aceito. Ah, não vou lá na igreja não, senão as pessoas vão ficar me olhando. Se eu chegar lá ninguém me cumprimentar. Ah, não vou em tal lugar não, porque eu não conheço ninguém. Uma das maiores carências é de ser aceito, de sentir aceito. E ser aceito, queridos, tem relação com ser enxergado, com ser notado, ser contado, ser querido, ser respeitado, ser amado. Tudo isso. Ser aceito nos torna significantes para alguém, na vida de alguém. No entanto, queridos irmãos e amigos, no mundo da relação dos homens, o pecado ele nos tornou desfigurado, nos mudou completamente, e nós nos tornamos pessoas difíceis. Eu sou uma pessoa difícil, você é uma pessoa difícil, difícil de ser aceita, com preconceitos. Como nós somos preconceituosos para aceitar as pessoas e para ser aceito também. Nós somos complicados demais, queridos. Os meios de validação que nós usamos muitas vezes para aceitar as pessoas são baseados na estética, na beleza, baseados nas observações que são desprovidas de amor, carregada pela busca de algum tipo de vantagem. Não, eu vou fazer isso se você fizer aquilo por mim. Não, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Se eu ganhar algum benefício com isso, então eu aceito. E por aí vai, queridos. Por esse motivo, pelo desejo de ser aceitos, nós passamos muitas vezes, olha só como que isso é sério, queridos. Passamos muitas vezes a esconder aquilo de nós que é feio e que é reprovável. E muitas vezes a gente esconde das pessoas, com medo de não ser aceito. Ah, mas se fulano vê isso, o que ele vai falar? Ah, mas se a minha mãe, se o meu filho vê isso, não pode. Ah, mas se o pastor ficar sabendo disso. E muitas vezes a gente faz isso. O que vão falar de mim? O que vão pensar de mim com essa minha atitude? O que as pessoas vão dizer? O que as pessoas vão pensar? Essa é uma das nossas necessidades, ser aceito. E Paulo sabia disso. E ele sabia que se todos nós revelássemos os nossos segredos, que há nos nossos corações, nós não seríamos aceitos por ninguém. Quantas vezes, às vezes já aconteceu com você, você está rindo, né? Tá, para a pessoa ali, aí a pessoa vai embora e fala assim, vou fazer nada, eu já esqueci. Você vê uma pessoa assim, assada, e começa a falar um monte de coisa ruim da pessoa. Se esses desejos, essas vontades nossas fossem expostas, nós não seríamos aceitos por ninguém, queridos. A verdade é que ninguém conhece ninguém de verdade, assim como Deus conhece você, assim como Deus conhece a nossa vida. Nós não deixamos muitas vezes que algumas coisas venham à tona porque nós temos medo de ser desprezados, ou até mesmo de desprezar alguém. Paulo então ele apresenta a marca do amor de Deus, e ele nos diz, quando ainda éramos fracos, quando ainda éramos pecadores, quando ainda tínhamos muitos pecados, Deus nos amou. Deus nos ama. Nós somos amados por Deus, queridos, não por aquilo que nós fizemos, ou por aquilo que nós fazemos, ou por aquilo que nós vamos fazer um dia, por aquilo que nós fomos, que nós somos, ou que nós seremos. Nós somos amados por Deus e ponto. Deus ama você. E Ele te ama sabendo como você é. Sabendo de todas as suas falhas, todos os seus defeitos, todos os seus problemas,
todas as suas qualidades, Deus ama você. E por esse motivo a Bíblia diz que o amor de Deus, ele é incomparável. Ninguém consegue amar igual a Deus. Deus, ele nos aceita como nós somos, do jeito que nós somos, com as nossas incoerências, com as nossas maldades, com os nossos pecados, com as nossas falhas. Nós não precisamos nos esconder quando nós estamos diante de Deus. Não precisamos, porque Ele conhece, Ele sonda o nosso interior, Ele sonda o nosso coração. Nós só não podemos continuar do mesmo jeito. Nós podemos vir, ter um encontro com Deus, do jeito que a gente tiver, mas Ele vai mudar a nossa vida, vai transformar a nossa vida. Nós não podemos ter as mesmas atitudes. Venha como estás, mas não permaneça como estás. Mude, deixe Deus mudar a sua vida. Só que, infelizmente, queridos irmãos e amigos, por não entender o amor de Deus, é que nós não temos o desejo de passar tempo com Ele, tempo com Deus. Se nós de fato entendêssemos esse amor, nós desejaríamos ficar o tempo todo na presença de Deus. Nós queríamos ficar direto, o tempo todo, e isso seria muito prazeroso, prazeroso demais. E o que não é demonstrado muitas vezes, infelizmente, por nós, que dizemos que somos cristãos. Na presença de Deus, queridos, nós estamos livres das máscaras. Não é dessa máscara aqui que eu estou falando. É das máscaras, dos fingimentos. Nós perdemos o medo de sermos rejeitados. Ele nos aceita porque Ele nos ama. E é um amor movido pela escolha dEle, porque Ele quis. Nada do que a gente fizer vai aumentar ou vai diminuir o amor de Deus por nós. E essa foi a primeira marca que eu destaco, de uma evidência do amor de Deus por nós, que é a aceitação do que nós somos. E a segunda marca, a segunda evidência do amor de Deus por nós, é o perdão que Ele nos oferece. Versículo 9, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Outra marca do amor de Deus por nós, queridos, apresentada por Paulo, é o perdão. Perdão de Deus. E o perdão é a capacidade sobrenatural de não retribuir, de não devolver, de restabelecer a comunhão e de não orientar o relacionamento a partir de um erro, do erro cometido. É a gente não fazer aquilo, não retribuir. E o perdão, ele é essencial num mundo marcado pelo pecado, pela maldade, pela injustiça. É necessário. Sempre nós erraremos. Sempre. Mas que nós não venhamos usar isso como uma desculpa, como uma bengala. Sempre erraremos contra as pessoas. Sempre magoaremos. Sempre seremos magoados. Sempre machucaremos ou seremos machucados. E a pergunta que eu faço é: será que nós estamos dispostos a perdoar? Será que nós estamos dispostos a pedir perdão? Porque às vezes a gente magoou alguém. Infelizmente, queridos, a falta de perdão tem sido algo que tem marcado e nos marca como cristãos. Tem cristãos que não conversam com outros cristãos, não conversam com alguém da família, que está brigado, que tem raiva. Tem pessoas que atravessam a rua para não ver outra pessoa. Quantos de nós somos marcados por isso, queridos? Por perdão que nós não recebemos ou por perdão que nós não damos, não oferecemos. E quando isso acontece, famílias são destruídas, vidas são destruídas, são destroçadas por falta do perdão. O perdão, ele é uma expressão profunda de amor. É uma prova de amor. Somente quem ama, de fato, pode perdoar. E Deus, ele fez isso. Deus deu prova do seu amor.
A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha só que evidência do amor dele por nós. No perdão, o ofendido abre mão do seu direito de retribuição. Tinha o direito de retribuir, mas ele abriu mão daquilo, porque ele ama, demonstrando o seu amor. E Paulo nos diz, queridos, que Deus, ele nos amou de tal forma, de tal maneira, que mesmo sabendo o que nós somos, o que nós fazemos, ele nos ofereceu perdão. Ele nos oferece perdão a cada dia. Seja o que for a nossa maldade, seja o que for que tenha produzido a nossa maldade, Deus nos perdoa. O amor de Deus, ele é prático. Ele é efetivo, ele é medível. O amor dele, queridos, é do tamanho do perdão que ele tem para nos oferecer. E Deus é maravilhoso, Deus é magnífico, ele dá evidências desse amor por nós, por você, por mim. Aí eu faço uma pergunta: do que você já foi perdoado? Que pecados ou fraquezas assombram a sua vida? Deus está a nos oferecer perdão. E Ele se dispõe também a perdoar-nos. Porque Ele te ama. Porque Ele nos ama. E Ele ama sem esperar retorno. Abrindo mão do direito que Ele tem. E perdoar-nos, queridos, para ter comunhão conosco. Porque sem perdão é impossível o relacionamento. Tanto de uma pessoa com a outra, que está com raiva uma da outra, está brigado, não tem relacionamento. E quanto o nosso com Deus. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E precisamos pedir perdão para com Deus. Para que nós venhamos, de fato, ter esse relacionamento com Ele. E é isso que Ele espera de nós. E Ele prova esse amor para conosco. E nós precisamos evidenciar isso nas nossas vidas. Então as marcas que revelam que Deus nos ama são a aceitação do que nós somos e o perdão que Ele nos oferece. E a terceira que eu separei é o convite que Ele nos faz para ter comunhão com Ele. Olha só, Ele nos aceita como nós somos, Ele nos perdoa e ainda nos chama para ter comunhão com Ele, para ter amizade com Ele, relacionamento com Ele. Versículo 1 diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é outra marca, queridos, do amor de Deus por nós, que foi apresentada por Paulo. É um convite de Deus para nós, de termos comunhão com Ele. Porque o verdadeiro amor é relacionamento, é envolvimento, é intimidade, é vida na vida, é vida compartilhada, é um junto com o outro. Isso que é o verdadeiro amor. Não tem como eu dizer que eu amo alguém se eu não tenho prazer algum de estar perto da pessoa. Ah, eu te amo, mas você é longe de mim. Não tem como. E muitas vezes nós dizemos que amamos a Deus, mas não queremos relacionamento com Ele. Não queremos, nós não temos prazer nenhum de estar com Ele. De ter uma vida de oração, uma vida de palavra, de leitura da palavra. E nós precisamos ter isso. Deus nos ama e Ele quer estar perto de nós. Ele quer ter essa intimidade, Ele quer ter esse relacionamento conosco. Não compartilhamos a nossa vida com pessoas que nós não amamos. Isso é muito real, é verdade. Com pessoas que nós não estabelecemos comunhão. Pessoas desconhecidas. A gente compartilha, a gente fala alguma coisa. Geralmente a gente conta um segredo, conta alguma coisa, fala alguma coisa para aquela pessoa que a gente ama, que a gente tem carinho, que a gente confia. E a medida da profundidade dessa comunhão, dessa intimidade que nós temos com alguém, é o amor. Quanto mais nós amamos, mais nós nos entregamos num relacionamento. É verdade ou é mentira? Quanto menos a gente ama, mais distante a gente quer a pessoa da gente.
E quanto mais a gente ama, a gente tem prazer, a gente quer ficar perto, a gente quer ficar próximo. A gente quer ter essa intimidade, esse relacionamento. E muitas pessoas têm dificuldade de se aprofundar nos relacionamentos porque têm deficiência em amar. Paulo ele nos diz que Deus nos amou. E por isso Ele nos deu o seu tesouro mais importante, queridos. Ele nos deu o que Ele tinha de mais valioso. E esse tesouro foi Cristo. Foi Jesus, seu Filho unigênito, seu Filho único, que foi dado para perdão dos nossos pecados, para que o nosso perdão fosse garantido pelo sangue de Cristo, e para que nós pudéssemos assim, de desfrutar essa intimidade, esse relacionamento, essa paz com Deus. E isso é maravilhoso, queridos. Nós não podemos perder essa oportunidade, esse privilégio. Deus nos chamou à comunhão, mas não somente a isso. Ele providenciou os meios para que nós pudéssemos ter essa comunhão com Ele. Porque se não fosse por Ele, nós estávamos perdidos. O amor de Deus nos chama a conhecê-lo, a experimentá-lo. O que você quer para a sua vida? E isso é individual. É igual quando a gente vai... Tem um copo de água aqui, ó, vou até aproveitar. Ó, essa água está geladinha. Como é que você vai saber que a água está gelada se você não beber dela? Se você não experimentar dela? É assim com Deus. A gente precisa experimentar. A gente precisa conhecer para que você possa entender isso. E o que você quer da sua vida? A ceia do Senhor, que nós vamos ter isso. Nós vamos ter hoje. É a representação de uma refeição compartilhada. É um convite para nós estarmos à mesa de Jesus. E só para a gente entender, quando alguém era chamado para dividir uma refeição lá no Novo Testamento, no Antigo Testamento, era um convite, sabe para quê? Para ter comunhão, para ter intimidade, para estreitar os laços. Era um convite para compartilhar a vida, para estar ali juntos, se conhecendo mais, tendo mais relacionamento, mais intimidade. E geralmente as conversas mais profundas, mais significativas da nossa vida acontecem ao redor de uma mesa. Às vezes dividindo um café, um pão, qualquer coisa. E é por isso que algumas pessoas fogem disso. Fogem das reuniões, porque não querem essa comunhão. Não querem essa intimidade. Mas só que Deus é extraordinário. E é extraordinário que nós tenhamos sido convidados à mesa de Jesus. Mesmo Ele sabendo quem nós somos. Mesmo tendo nós o ofendido constantemente. Mesmo permanecendo rebeldes muitas vezes, como nós somos. Mesmo tendo rejeitado a Ele constantemente ao seu convite. Mesmo assim, Ele nos chama para ter essa comunhão com Ele. E essa comunhão é vital para nós, queridos. Aí eu faço uma pergunta para você: será que você dedica tempo a quem você ama? Às vezes nós dizemos que amamos os nossos filhos, mas nós não ficamos nada de tempo com eles. Dizemos que amamos as pessoas, a nossa esposa ou o esposo, mas não temos prazer em ficar com elas. Dizemos que nós amamos a Deus. Eu amo o irmão, eu amo a igreja. Mas às vezes a gente não participa, a gente não se envolve, a gente não faz. Nós precisamos evidenciar isso em nossas vidas. E as marcas que revelam que Deus nos ama. Primeiro, é a aceitação. Segundo, perdão. E o terceiro, o convite que Ele faz para nós termos comunhão com Ele. Em quarto lugar, a quarta evidência é a graça que Ele derrama sobre nossas vidas, querido. Versículo 2 a 4. Por meio de quem objetivamos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações,
porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é um caráter aprovado. E um caráter aprovado, a esperança. Uma evidência do amor de Deus por nós é a graça derramada em nossas vidas, queridos. E a graça é um favor imerecido. Ou seja, não receber aquilo que realmente a gente merecia receber. Que no nosso caso, de pecadores que nós somos, era receber a morte. Mas a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, que foi oferecido por nós, é vida eterna com Deus. E Deus é maravilhoso, queridos irmãos. E a gente precisa entender isso, queridos. Que o amor, quando não demonstrado, quando não provado, quando não materializado, quando não experimentado, se torna hipocrisia, se torna mentira, se torna vazio. Se Deus tivesse afirmado que Ele nos ama, mas Ele não interferisse em nossa miséria, o seu amor seria falso. Assim como aquele marido ou aquela esposa que diz que ama um ao outro, mas está traindo, está fazendo um monte de coisa errada. Não, eu amo, mas está lá errando, está pecando. É mentira, é falsidade. O amor é um poder que gera frutos. E os frutos do amor são frutos reais, medidos, palpáveis, experimentados, queridos. Não é como eu falei aqui já, vou repetir, como os namorados, que falam assim, ó, se você me ama, então prova que você me ama. Está pensando só na carne, só na carne. Fuja disso. Uma prova de amor, nesse caso, seria se preservar para o casamento. Então, se você está nessa situação, preserve para o seu casamento. O amor de Deus não é uma declaração, mas é o derramar abundante da graça dele sobre nós, sobre a nossa vida. E esse derramar começa com a obra extraordinária de entrega do seu precioso Filho Jesus, para nos livrar dos nossos pecados. E se estende a cada dia, a cada momento, com atos de graça que nos cercam a todo momento. Só que infelizmente, queridos irmãos e amigos, cada vez mais nós temos perdido a capacidade de amar, a capacidade de ver, a capacidade de notar a graça de Deus. Graça essa que se revela desde as coisas mais simples, as coisas mais naturais, a chuva que cai, até os atos excepcionais e poderosos que Deus faz por você, por mim, por cada um de nós. E muitas vezes nós estamos insensíveis a isso. E as nossas dúvidas quanto ao amor de Deus por nós, na verdade são frutos de nosso olhar sofisticados, como filhos adolescentes, que não mais admiram seus pais, que têm vergonha dos seus pais, que não querem lá quando vai na escola dar aquele abraço no pai mais. Para com isso, pai. Ó, tá todo mundo vendo. Sai para lá. Nós precisamos ser igual a criança, que ela está ali o tempo todo agarrado na mãe, agarrado no pai. Tudo que o pai ou a mãe vai fazer, a criança quer fazer. Igual lá em casa, a Néia está arrumando a cozinha, a Sara está atrapalhando, mas ela está ali do lado, querendo ajudar, querendo mexer, querendo arrumar. Mas ela está ali, está querendo ser igual, está querendo seguir o exemplo. E a gente tem que ser assim, e não como aquele filho adolescente. Ai, meu pai, de novo. Tá bom, pai, vai, tá bom. E muitas vezes a gente é assim. Nós precisamos ver Deus como filhos pequenos, que admiram, que quer seguir o exemplo. Certa vez eu cheguei em casa, encostei na pia, falei assim, eu estou cansado hoje. Hoje foi... Aí eu acho que era a Isabela, que era pequenininha. Ela fez a mesma coisa. Estou cansado. Ela estava seguindo o exemplo, querendo fazer, querendo estar junto. E a gente precisa ser assim. As marcas que revelam o amor de Deus por nós são a aceitação do que nós somos,
perdão que Ele nos oferece, o convite que Ele nos faz para ter comunhão com Ele e a sua graça derramada em nossas vidas. E em quinto e último lugar, pela transformação que Ele opera em nós. Isso é prova do amor, é uma marca do amor de Deus por nós. Versículo 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. E essa é a última forma que eu destaco aqui, da prova do amor de Deus por nós. É um desejo de produzir em nós o melhor de nós, o melhor que Deus nos preparou para que nós sejamos. E o amor verdadeiro, queridos, ele se manifesta no desejo real de querer o bem, de enriquecer, de abençoar, de fazer crescer aqueles a quem nós amamos. E muitas vezes é muito mais fácil a gente chorar com aquele que está chorando do que a gente se alegrar com o que se alegra. E a palavra de Deus fala disso. Tem que chorar com os que choram, mas tem que se alegrar com os que se alegram. E se a pessoa está no fundo do poço, a gente está ali junto com ela. Mas se a pessoa chegar, nossa, eu tive uma bênção, olha só, metido, está assim, está assado, sai para lá. Aí a gente muitas vezes fica com inveja. A gente precisa pensar nisso, queridos. Porque o amor verdadeiro, ele não busca o interesse próprio. Ele se enriquece ao se tornar instrumento de benefício para o outro. A sua alegria está em compartilhar, promover o crescimento daquele quem ama. Quero o melhor, quero o bem, eu quero mais e mais para você, porque eu amo você. E o amor nos conduz a isso, a esse aperfeiçoamento. E o amor de Deus por nós promove isso em nossas vidas. E Paulo, ele afirma que nós recebemos duas coisas de Deus. A comunhão por meio da morte de Jesus, que foi o texto que nós lemos. E a transformação por meio da vida de Jesus em nós. Não porque nós somos, porque nós podemos, porque nós somos capazes. Mas a transformação porque Jesus, porque o Espírito Santo habita em nós. E Deus, por nos amar, Ele deseja nos tornar naquilo para o que de fato nós fomos criados. Ele quer desenvolver o seu potencial. Ele quer desenvolver o nosso potencial. Deus aposta em você, entre aspas. Ele acredita na sua transformação. E Ele investe pesadamente nela. Tanto é que Ele entrega seu precioso Filho Jesus. Porque se não fosse assim, Ele não teria enviado Jesus. Se Ele não nos amasse, se Ele não investisse nisso, se Ele não quisesse isso, Ele não teria entregado o seu Filho unigênito para morrer na cruz, uma morte terrível em nosso lugar. Queridos irmãos, Ele levanta pessoas, cria a igreja, envia o Espírito Santo, escreve o seu livro sagrado, prepara pessoas, tutores na fé, levanta missionários, pequenos grupos, a escola bíblica dominical. Tudo isso porque Ele ama você, porque Ele deseja transformar a sua vida, para que a sua vida seja aquilo, o máximo que você pode ser, de melhor. Ele ungiu Davi, levou José para o Egito, Ele chamou Abraão, chamou Moisés, os discípulos. Paulo se envolveu em transformar vidas, para nos tornar melhores, pessoas melhores, cristãos melhores, nos formando a imagem de Deus, porque Deus nos ama. Como que isso é maravilhoso, queridos? E a gente precisa entender isso. E eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo que o amor de Deus, ele foi manifesto
a nós de forma prática e maravilhosa. E as evidências, essas marcas, para ficar bem gravado, eu vou repetir mais uma vez. É aceitação, perdão, comunhão, a graça e a transformação sobre a vida de todo aquele que nele crê, de todo aquele que o recebe. Porque o amor de Deus, ele nos cura, nos muda, nos transforma e nos dá a capacidade de amar. Só que tem um porém, queridos. Tem um grande porém. Para que você receba esse amor, você precisa confiar em Deus. Você precisa crer em Deus. Você precisa entregar a sua vida para Deus. Mas só que é confiar de verdade. Não é uma confiança baseada em suposições. Igual no exemplo que eu dei aqui da água. Não, a água, ela está gelada. Não, Deus é bom mesmo. Mas eu experimentei isso. Você precisa experimentar em atos concretos, atos de amor. Um amor do qual nós podemos testemunhar, nós podemos contar, nós podemos experimentar, nós podemos viver. Abra hoje o seu coração para que o amor de Deus inunde a sua vida por completo, completamente. Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus, e nos ajude, assim como Deus nos amou, a amar o próximo também, amar o nosso irmão, amar aquele que está junto com a gente, amar os nossos inimigos. Amém, queridos?